Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos hoje sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa. Antes de começar, recadinhos do coração, já que acabou de me lembrar. Sexta-feira, 7h30 da noite, nós teremos a palestra do Roosevelt Thiago. O tema é a obsessão nossa de cada dia. Ele é palestrante há mais de 35 anos, é fundador do Centro Espírita Allan Kardec, em Barra Bonita, fundador da Associação de Divulgadores do Espiritismo e é autor de mais de 50 obras editadas junto com João Andrade. Então, quem tiver interesse não precisa de inscrição nem nada disso. E a nossa cantina está funcionando hoje, também funciona amanhã. Quem quiser contribuir, levando um bichinho para depois da pregação chegar em casa. Enfim, serão todos muito bem-vindos. Tivemos ontem, hoje e amanhã tem também no mesmo horário, que é o horário do atendimento, E para começar hoje, eu queria contar uma historinha, essa é uma historinha da Bíblia. Quando Jesus passava por uma aldeia, ele visitou a casa de duas irmãs, Marta e Maria. Durante a visita, Maria se sentou aos pés do mestre e ficou ouvindo tudo o que ele tinha para dizer, enquanto Marta começou a preparar o jantar. Mas chegou um determinado momento que a Marta ficou chateada porque a Maria não ajudava. Então ela chamou a atenção de Jesus e disse: "Você não se importa que minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Diga a ela que me ajude." Jesus olhou para Marta calmamente e respondeu: "Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." O que será que Jesus quis dizer com isso? Marta, lá no jantar, senta aqui também e ninguém come nada hoje à noite. Ninguém janta nessa casa hoje à noite. Era isso que Jesus queria dizer? Nós somos seres humanos, num corpo físico. Até Jesus, por mais elevado espiritualmente que fosse, enquanto encarnado, precisava de alimento, precisava de cuidado. Se não precisasse, ele não precisava ter fugido de Herodes, por exemplo, quando era um bebê, porque ele ia morrer, porque ele tinha uma missão. Se ele não fugisse, nada ia acontecer com ele. Não, o corpo físico dele era tão passível dos sofrimentos terrenos quanto o nosso. Tanto que ele sofreu tudo que sofreu. Os açoites, a coroa de espinhos, etc. e tal. Então, o que ele quis dizer com isso? Eles precisavam jantar naquela casa. Se a Marta também parasse lá para ouvir o que ele tinha para contar, ouvir as parábolas dele, os ensinamentos dele, e todo mundo ficasse ali, quem ia cozinhar naquela casa? A comida não ia se fazer sozinha também. Não era esse tipo de milagre que Jesus fazia quando ele veio. O que ele estava querendo dizer é que existe uma necessidade primária e uma necessidade secundária. Aí eu trouxe aqui esse desenhinho. Se alguém aqui é da área da psicologia, provavelmente já conhece, que é a teoria da motivação humana, de um cara chamado Abraham Maslow. Ele escreveu essa teoria em 1943, tem tempo, uns 80 anos aí, E ele criou essa pirâmide determinando quais são as necessidades humanas, em ordem de prioridade. Ele fala. Então ele diz que a primeira de todas, que é a base da pirâmide, é a necessidade fisiológica. Que necessidades fisiológicas? Comida, água, abrigo, calor. Se eu morrer de frio, eu não alcanço nenhuma outra. Se eu morrer de fome, então eu preciso do mínimo para que este corpo possa sobreviver. É isso que ele estava falando. Certo. Estou com as necessidades aqui da base, as necessidades fisiológicas atendidas. Qual é o segundo nível de necessidade humana para que a gente tenha motivação na vida? Era essa a teoria dele, tá? Segurança. Então eu preciso ter defesa, proteção, estabilidade. Se eu sei que eu estou em perigo, eu não consigo avançar, porque eu vou ficar no modo bater ou correr.
Então eu preciso ter um mínimo de segurança. Eu tenho que saber que eu vou ter o que comer amanhã, que eu vou ter o meu sustento, que eu vou ter o meu trabalho, que eu vou ter agasalho para amanhã. Hoje está calor, mas e amanhã? Então eu preciso ter isso sanado hoje, mas eu também preciso da segurança de que amanhã, depois de amanhã, ainda vai estar tudo bem, para eu avançar para o próximo nível. Qual é o próximo nível? É o que ele chamou de nível de necessidade social, que é o quê? Amigo, família, relacionamentos de uma forma geral. Eu preciso socializar. Agora, se eu estou aqui morrendo de fome, morrendo de frio, o máximo que eu vou conseguir, de repente, é estender a minha mão para pedir ajuda. Eu não vou nem conseguir falar, que dirá me relacionar. Porque eu estou muito preocupado em calar aquela dor no meu estômago, em sanar o frio, que eu sei que eu vou morrer, eu já não sinto mais as pontas dos dedos, não sinto meus pés. Eu não tenho condição de me relacionar, de pensar em criar um relacionamento. Então eu preciso disso aqui sanado para chegar no próximo andar aqui. Quando eu tenho isso, amizade, família, relacionamentos, sejam de trabalho, sejam na vida pessoal, mas relacionamentos saudáveis, eu posso partir para o próximo nível, que ele chamou de nível da estima. O que é isso? A autoestima. Eu preciso me valorizar, eu preciso me enxergar como alguém merecedor de amor, de carinho, de reconhecimento, de melhora na vida, de melhores condições, para que eu possa também ter motivação de ir atrás de tudo aquilo que eu acredito que eu mereço. Se eu não mereço, eu nem atrás vou, né, gente? E, obviamente, o reconhecimento dos outros, status, respeito pelo seu trabalho, pela sua autoridade moral, enfim, né? Essa estima para consigo mesmo e dos outros para com você. Isso é importante para o ser humano se sentir bem. Conseguir. Eu estou num nível que isso aqui está ok, está em dia, digamos assim. Aí chega o último nível da pirâmide, segundo Maslow, tá? Que seria o nível da realização pessoal. Aquilo que eu posso fazer para, entre aspas, transcender. Que eu faço por puro prazer. Apenas pelo prazer de fazer. Ler um bom livro, ouvir uma boa música, assistir uma peça de teatro. Mas, para eu chegar aqui no topo, eu preciso ter tudo isso aqui, né? Eu não começo a construir um prédio ou uma pirâmide pelo topo. A gente vai fazer na base, vai pavimentando os níveis. E quando a gente pensa no mundo material, que é o mundo onde nós vivemos, isso aqui faz todo sentido. Pode-se pensar aí, de repente tem mais alguma coisa aí no meio, talvez tenha um nível acima. Esses dias eu vi uma pirâmide de Maslow na internet que eles acrescentaram um nível abaixo, Wi-Fi. É uma nova necessidade que não existia naquela época. Então assim, você pode ter teóricos que de repente vão pensando em nomear subníveis aqui, tá? Mas de uma maneira geral, quando a gente pensa no mundo material, físico, isso aqui sana o que a gente precisa. E a Marta estava preocupada com isso, ela estava preocupada com comida. Ela estava preocupada em fazer o jantar. Enquanto a Maria, se a gente parar para pensar, já estava aqui, ó, bebendo as palavras do mestre. Ela estava focada nisso aqui. E por que Jesus então falou que a Maria é que estava certa? Ele não usou essas palavras. A Maria está certa, você está errada, Marta, não foi o que ele disse. Mas ele fala, você está tão preocupada e ansiosa que não consegue aproveitar a boa parte que a Maria escolheu aproveitar. O que ele estava querendo dizer com aquilo, gente? É óbvio que neste mundo material até ele precisa comer. Precisa de banho, precisa de higiene. Perfeito. Porém, a nossa vida verdadeira não é a vida material.
nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. Meu reino não é deste mundo. Isso aqui é só uma passagem. Então, quantos dias ele ia passar na casa da Marta e da Maria? Quanto tempo elas teriam a chance de buscar beber pessoalmente, presencialmente, o que ele tinha para ensinar? 1, 2 dias talvez. Ele peregrinava, ele não ficava parado num lugar só. Mesmo quando ele estava numa mesma cidade, ele dormia na casa de um, em outro dia ele dava a honra de dormir na casa de outro que queria recebê-lo. Ele pingava e levava os exemplos dele, a palavra dele. Será que naquele dia não dava para deixar o jantar para mais tarde? Por quê? Porque ele estaria ali uma vez só. Então, a gente não pode jamais menosprezar o fato de que no mundo físico, as necessidades físicas, de segurança, sociais, etc. e tal, são muito importantes. Senão, a gente não sobrevive a essa experiência. E a gente precisa tirar o máximo dela. Para fazer isso, a gente precisa desfrutar dela o máximo de tempo possível. Por isso que a gente não deve se suicidar. Por isso que, embora o ser humano seja racional, o ser humano também tem o instinto do bater ou correr. Porque se ele é ameaçado, ele fica mula. Porque o primeiro instinto é preservar a própria vida, para que a gente possa aproveitar a experiência. Então, sim, isso aqui eu não estou menosprezando. Mas, quando a gente pensa que a vida verdadeira, o reino verdadeiro, não é deste mundo, tudo isso aqui se tornou secundário. Essa pirâmide toda, a base, vira aqui, ó, realiza isso. Por quê? Porque eu preciso, enquanto espírito, acessar a minha essência. Eu preciso conhecer a minha essência. E era isso que Jesus trazia. Ele trazia ensinamentos para que cada um de nós pudesse se lembrar que nós somos filhos desse Pai maravilhoso. Nós não somos, nós não devemos ser tementes a Deus. Nós devemos ser filhos de Deus, como um Pai amoroso. Jesus foi o primeiro a trazer esse conceito de Deus como um Pai, para que a gente aproximasse essa relação, para que a gente se sentisse à vontade nessa relação. É óbvio que esse Pai, assim como o nosso Pai da carne, a gente tem respeito por Ele, hierarquicamente Ele está acima de nós, sem dúvida. Mas ainda assim, a nossa relação com o nosso Pai da carne é uma relação afetuosa, próxima, de maneira geral. É óbvio que tem gente que tem conflitos familiares, tá, gente? Mas de uma maneira geral, a relação com o pai, com a mãe, é uma relação próxima, afetiva. É um porto seguro, ou deveria ser. Então, por que a gente olha para esse Deus maravilhoso com essa distância toda? Jesus, ele fala, traz ele aqui para pertinho. Isso é o principal, porque ele já está dentro de cada um de nós. Nós somos a essência divina. Qual é a necessidade primária do Espírito? Os ensinamentos espirituais, o crescimento e o progresso espiritual. E ali, naquele contexto, era isso que Jesus estava levando. Ensinamentos que iam auxiliar esse crescimento. E a Maria conseguiu perceber que o que ele trazia naquele dia, que não ia ser, ele não foi morar com elas. Naquele dia que ele foi se hospedar na casa delas, era importante beber do que ele estava trazendo. Enquanto a Marta estava preocupada com a parte prática. A gente está
sempre tendo que fazer alguma coisa. Esses dias eu vi um vídeo num podcast que o rapaz que conduz o podcast, eu não sei o nome dele, eu não conheço ele, foi um vídeo que surgiu assim no meu feed, mas não é alguém que eu sigo. Mas o rapaz tem, sei lá, uns 25, 28 anos, por aí. E estava entrevistando um senhor. E aí o senhor falou para ele assim, eu não sei qual era o tema anterior para eles chegarem nisso, mas o senhor vira e fala para ele assim: fala para mim, quem é você, sem dizer o que você faz. O rapaz falou: eu sou fulano, mas sem dizer o que eu faço, você não pode dizer o que você faz. O rapaz bugou. Ele ficou. Aí o cara veio pra ele e falou assim: quantos anos você tem? Lembrei agora a idade porque ele faz a pergunta, 28 mesmo. Aí, quantos anos você tem? 28. Aí o cara veio e falou pra ele: peraí, você teve 28 anos vivendo com você mesmo, 24 horas por dia, e você não sabe dizer quem você é se você não contar pra mim o que você faz? Como é que os outros vão te conhecer? E muitas vezes a gente vai falar quem a gente é. Eu sou a Clarice, orientadora pedagógica, eu gosto de ler, eu gosto de dançar, Isso não é quem eu sou, são coisas que eu faço, que eu gosto de fazer. Quem é a Clarissa? Quem é o Jorge? Quem é cada um que está aqui? Será que a gente sabe dizer quem a gente é? Fazer esse exercício, quem sou eu sem dizer o que eu faço? Porque enquanto matéria nós precisamos fazer o jantar, mas enquanto espírito, essa não é a nossa necessidade primária. E antes de estar na matéria, nós somos espírito. Que peso nós estamos dando para o ser e para o fazer? Tem horas que o fazer é imprescindível, senão eu não vou comer, e se eu não comer, esse corpo morre. Tudo bem. Mas que peso eu estou dando nessa balança? Será que eu estou conseguindo equilibrar? Ou o ser está aqui, ó? Eu estou tão preocupada em fazer, que eu não consigo nem me conhecer. Sem pensar no que eu faço, eu não consigo saber o que eu sou, quem eu sou. Então a mensagem que eu queria trazer hoje era essa. Sim, somos humanos, na carne, e temos muitas necessidades da carne. Nós precisamos muito do fazer nesta vida da carne. Mas uma vez que essa não é a vida verdadeira, ela é só uma pequena passagem diante da eternidade, que a gente possa lembrar de ser, que a gente possa dar o verdadeiro peso para o ser, porque é sendo que nós vamos nos relacionar com o Pai, é sendo que nós vamos alcançá-lo mais rápido, é sendo o que Ele nos criou para ser, que é luz, que é amor, que é verdade. Então que a gente possa perceber o momento de deixar o jantar para mais tarde, para beber o que é no Espírito, que é a nossa necessidade primária. Gente, um excelente passo para todo mundo. Boa semana.